Para você que se liga nas coisas da velocidade, para você que curte as emoções da Stock Car V8, vamos chegando para conferir as emoções da oitava etapa dessa temporada de 2003. Estamos no Autódromo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tá aí o cenário para você, são 30 carros. Nesta etapa, 29 deles alinhados no grid. Já deu para perceber aí que a gente tem muito vento, uma situação que muitos pilotos relatavam durante os treinos. E todo esse vento aí está trazendo muita poeira para a pista e alguns pontos estão bastante sujos. E aí essa ventania toda aí pode complicar a vida dos pilotos. Mas lá dentro eles têm que resolver essa parada aí. Vamos atualizando para você a preparação para essa oitava etapa em Campo Grande. Chegamos com a liderança de Ingo Hoffmann, com a segunda posição de Davi Mufato na classificação do campeonato. Estão separados por 16 pontos. Só que o Davi Mufato hoje vai sair da pole position. O Ingo Hoffmann vai largar da sétima posição. Tá aí o carro do atual campeão Ingo Hoffmann e líder do campeonato. E o Davi Mufato, que é o pole position, já está posicionado por ali. Daqui a pouquinho a gente vai curtir o hino nacional brasileiro. Afinal de contas, hoje é uma data super especial para todos nós brasileiros. Dia 7 de setembro, vamos celebrando aí 181 anos da independência do Brasil. Hino nacional sendo executado em Campo Grande. Aí a execução do hino nacional brasileiro em Campo Grande. Essa oitava etapa da Stock Car V8. E aí já começa toda a movimentação ali no grid, para que a gente possa ter um início de prova. Com certeza uma prova que vai ser quente. Serão 29 voltas que serão disputadas. Já vamos iniciando a contagem regressiva. Vamos então conferir o grid para essa prova aqui em Campo Grande. Você vai vendo aí Thiago Camilo largando da 29ª posição. Ele que não conseguiu tomar tempo no treino classificatório. O mesmo acontece com o Sérgio Paese, que vai largar da 28ª posição. E também com o Thiago Marques, que vai largar de 27º. Tiveram problemas e não participaram do classificatório, ficam sem tempo. E os três acabam largando um pouquinho mais atrás, no fundo do pelotão. Aí o Fernando Correia vai largar da 26ª posição de prova. Aqui à frente dele, na 25ª posição, a gente vai vendo ali o carro do Neto de Nigris. Mais uma vez o Neto tentando fazer uma prova de recuperação. Tá aí o Aloysio Andrade
Larga da 24ª posição de prova. 23ª colocação é do Alceu Feldman. Ali o pessoal da WP Motor Esportes já preparando tudo. O Sandro Tanuri tá aí, vai largar da 22ª posição. O Beto Jorge é o 21º colocado. O Beto não consegue nessa temporada repetir os bons resultados da temporada passada. Alberto Jardim larga da 20ª colocação. A 19ª posição fica com Giuseppe Vecchi, que veio para a pista carregando a bandeira brasileira. Esse dia da independência ali antes do alinhamento no grid. Luiz Paternostro tá aí, larga da 18ª colocação. Depois nós temos o André Giafone na 17ª colocação. 16ª posição fica com Chico Serra. Tentando completar a volta, tentando completar a prova, né? Nas últimas duas não deu nada certo pro Chico Serra. Aí o André Bragantini Júnior larga da 15ª posição. 14ª posição para Nono Figueiredo. Você vê o carro do Popó Bueno, que larga da 13ª colocação. 12ª posição para Walter Salles. O Matheus Greipel vai sair de 11º. Na sequência a gente tem o Carlos Alves, que é o 10º colocado. Na 9ª posição, vamos vendo o carro do Duda Pamplona. O 8º colocado é o Pedro Gomes. Mais aqui à frente a gente tem o Ingo Hoffmann, líder do campeonato, largando da 7ª posição. 6ª colocação para Raul Wesel. A 5ª posição para Antônio Jorge Neto. O Guto Negrão, seu companheiro de equipe, larga na 4ª posição. Guto que vem de vitória na etapa passada em Curitiba. Aí o Cacá Bueno formando ali na 3ª posição. Na primeira fila temos Juliano Lossaco em segundo. E o Davi Mufato na primeira posição. Davi que fez no treino de classificação tempo de 1:25.684. A média de quase 146 km por hora. Aqui na pista de Campo Grande. Aí todo o grid formado. Eles já vão sair para a volta de aquecimento. A volta de apresentação ao longo dos 3.433 metros do Autódromo de Campo Grande para essa 8ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8. E a expectativa que fica é justamente pela disputa, né? Por enquanto, entre Ingo Hoffmann e Davi Mufato pela liderança do campeonato. Conseguiu concluir a prova em Curitiba e aí vão eles. Autorizada a volta de apresentação, a volta de aquecimento aqui no traçado de Campo Grande. Mais uma vez recebendo a Stock Car, a capital do Mato Grosso do Sul, que já foi palco da nossa segunda etapa nessa temporada. Tivemos a vitória do Davi Mufato, né, naquela oportunidade formando uma dobradinha da equipe do Ettinger com o Raul Wesel. Parece que o Davi Mufato se dá muito bem com a pista de Campo Grande. Ele aí largando da pole position, a gente coloca você dentro da pista. No ritmo da velocidade, no ritmo dos carros da Stock Car V8. Passando ali o André Giafone, Paternostro, o Vec, todo mundo passando, todo o pelotão. Esse é o desenho. Traçado de Campo Grande. A reta oposta ali maior que a reta principal. Traçado que se assemelha um pouquinho, né? Guardadas as devidas proporções. Com um miolo bem menor, é bem verdade. Que a gente tem em Jacarepaguá, né? Olhando ali as retas paralelas. Jacarepaguá com uma extensão bem maior. Vamos atualizar os números do campeonato para você. Tá aí, ó. Ingo Hoffmann 99, Davi Mufato 83, Guto Negrão 69, Carlos Alves 64, Cacá Bueno tem 59, Juliano Lossaco e Nono Figueiredo com 53, o Raul Wesel tem 50, o Chico Serra
com 47 pontos. São os 9 pilotos com o maior número de pontos até o momento na classificação do campeonato. O que vai deixando a disputa bem interessante. A prova aqui em Campo Grande já começa a delinear, né, de uma forma mais forte aqueles pilotos que vão chegando para a reta final do campeonato com maiores possibilidades de título. Afinal de contas, depois de Campo Grande, vamos ter Jacarepaguá, vamos ter Brasília, vamos ter Curitiba e vamos ter São Paulo, ou seja, mais 4 etapas para finalizar o campeonato. Ou seja, hoje a gente já cumpre aí 66% do campeonato. Segue forte em Campo Grande. Um vento que dá uma amenizada na temperatura, sempre temperaturas altas. Em Campo Grande vai chegando aí o Davi Mufato. Já alinhar no grid, você vê a chegada do Antônio Jorge Neto. Juliano Lossaco também já está por ali. E que vem para buscar recuperação, né? Falava que precisava pontuar. Se quiser continuar pensando em termos de campeonato, ele zerou. Na corrida lá em Curitiba não conseguiu concluir a prova. Aí o Matheus Greipel chegando. Ao lado dele ali o Walter Salles. O pelotão vai sendo formado aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Vai chegando todo o grid. Os últimos carros vão alinhando lá atrás. Os motores já vão falando mais alto aqui em Campo Grande. E aí, Rodney Felício para sair dos boxes, hein? Viu ali o carro 57 do Rodney Felício para sair dos boxes. Lá ficamos por conta da direção de provas. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima, aceleramos juntos com a Stock Car V8. E aí o começo de prova é tenso, fica atravessado na curva 1 ali o Giuseppe Vecchi. E o Davi Mufato vai mantendo a liderança. Vamos ver se teremos paralisação na prova. Tá aí, bandeira vermelha já sendo mostrada em toda a pista. O Davi Mufato já vem aqui à frente, já vai sinalizando para os demais pilotos. Um começo tenso de prova aqui em Campo Grande. A prova já está neutralizada, parada. Com o capotamento ali no carro do Walter Salles, logo no comecinho de prova. E aí o pelotão já vai andando lento pela pista. Para que as equipes de resgate possam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. A direção de prova já determina a bandeira vermelha, prova parada. E a gente fica no aguardo de mais informações enquanto o pelotão vai novamente chegando aqui para a formação do grid. Aí todos os carros parados nas mesmas posições de largada, exceção evidentemente ao carro do Walter Salles, que não volta para a pista. Vamos ficando no aguardo da direção de prova. E aí as equipes são autorizadas agora a entrarem na pista.
ficarem ali acompanhando os pilotos, questão de uma hidratação para os pilotos. Algumas delas já vão mexendo na pista. Os carros que se envolveram nesse toque aí com o Walter Salles, que a gente ainda não conseguiu identificar. Aí o carro do Giuliano Lossaco a gente vai acompanhando. Todo esse momento até que tenhamos novamente a direção de prova comunicando, fazendo os procedimentos, para que tenhamos largada de prova. Aí o Guto Negrão permanece ali dentro do seu carro. Aí chega a informação pra gente que a pessoa atingida ali pelo carro do Walter Salles é um fotógrafo que estava ali à beira da pista. E sendo anunciado aí o procedimento que vai ser adotado. Aí o Raul Moesel vai torcer para que esse fotógrafo atropelado tenha um pronto restabelecimento. Vai recebendo todo o atendimento. A informação que a gente tem é que ele já está sendo levado para uma casa hospitalar. E a direção de prova já vai avisando que teremos uma volta a menos de prova, né? Assim que tivermos a largada, vamos com menos voltas. É o procedimento que vai sendo indicado pela direção de prova para o momento que vamos ter a relargada. E a sua posição vaga. Quem entrou para a box, larga de box. Ok? Essa é a informação da direção de prova. Quem entrou para a box, larga de box. Vamos reiterar a direção de prova. Dizendo o seguinte: os pilotos largaram agora. Vamos fazer lembrando que a volta é a apresentação. Volta de apresentação, depois da volta da apresentação, 29 voltas de corrida. Aguardar. Estocar Brasil! Aí você vai vendo os carros ali da equipe Vogel. Já temos no box também o carro do André Bragantini. Vai chegando pra gente a informação de que o André Bragantini decidiu não largar, não participar da prova em solidariedade aí ao Walter Salles. O Walter tá muito abalado pelo acidente que acabou envolvendo o fotógrafo que estava ali trabalhando. E aí vamos voltando aos procedimentos para que tenhamos o início de prova aqui em Campo Grande. Já vamos ali com a placa de 3 minutos sendo anunciada. E aí a gente vai para um reinício de prova depois desse acidente com o Walter Salles.
André Bragantini desiste de participar da prova. Preferiu guardar o carro ali. O André Bragantini não vai participar da prova. E aí você vai vendo o grid novamente formado. Eles farão uma nova volta de apresentação, uma nova volta de aquecimento, para aí sim termos a largada de prova aqui em Campo Grande. Vamos para a sequência de prova então, ou melhor, para o início de prova, né? Ela teve a largada, um acidente logo na largada, e aí a bandeira vermelha ainda na primeira volta, é como se não tivesse existido. Esse período da prova, a gente vai para iniciar efetivamente a prova. Tem o Giuseppe Vecchi, ele teve um toque na curva 1, e aí entrou para o box para fazer a manutenção, vai ter que largar do box agora, nesse segundo momento. Motores já vão sendo acionados novamente aqui em Campo Grande para a gente curtir a emoção da velocidade. Aí vão eles. Volta de apresentação reiniciada. E agora o carro do Antônio Jorge Neto deu uma apagadinha ali. Vamos rememorando o grid para você, primeira fila. Tem o Davi Mufato e o Giuliano Lossaco, a segunda fila, com o Cacá Bueno e Guto Negrão. A fila 3 temos o Antônio Jorge Neto e o Raul Wesel. Fila 4 com o Ingo Hoffmann e Pedro Gomes. Fila 5 com Duda Pamplona e Carlos Alves na fila 6. Vamos ter apenas ali o Matheus Greipel. O Walter Salles está fora. O Popó Bueno larga da 13ª posição. Nono Figueiredo é o 14º. Teríamos o André Bragantini da 15ª posição, mas ele acaba abortando a largada. Chico Serra em 16º. André Giafone na 17ª posição. Luiz Paternostro é o 18º. O Giuseppe Vecchi, que estava na 19ª posição, vai largar de boxe. Adalberto Jardim é o 20º, Beto Jorge o 21º, Sandro Tamelli o 22º, Alceu Feldman o 23º, Aloysio Andrade o 24º, Neto Denigres é o 25º, Fernando Correia o 26º, Thiago Marcos o 27º, Sérgio Paese o 28º e o Thiago Camilo a 29ª posição de prova. Esse é o grid para a 8ª etapa da Stock Car, que vai começar a partir de agora aqui em Campo Grande. E com eles mais uma vez fazendo o procedimento de aquecimento ali ao longo desse traçado aqui de Campo Grande, 3.433 metros. S, né? Fica praticamente atrás da área dos boxes. Aqui em Campo Grande, aí já é a entrada da reta. E vai se apresentando o Davi Mufato, que é o vice-líder do campeonato, vai largando 6 posições à frente do Ingo Hoffmann, que é o líder. E a disputa está completamente aberta, por enquanto, entre os dois. A gente tem ainda, matematicamente falando, o Cacá Bueno, o Negrão, o Antônio Jorge Neto, o Chico Serra, o Nuno Figueiredo, todo mundo aí com chance. Afinal de contas, são 25 pontos por vitória. Temos, contando a etapa de hoje, 125 pontos em disputa ainda nessa temporada da Stock Car V8.
todo o grid para você. Os últimos carros já vão chegando no planeamento. Você vai vendo aí a concentração do Carlos Alves ali, preparado para a largada. Ficamos por conta da direção de prova. Já vai pintando a luz verde, ela se apaga. E a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima, vamos acelerando. Com a Stock Car V8 aqui em Campo Grande. Aparentemente uma largada agora um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Ou não, já tem um toque ali no meio com o Pedro Gomes. E olha como ficou ali o carro do Inho, hein? Completamente avariada, prejuízo para Ingo Hoffmann logo nesse início de prova. E aí já a preocupação da equipe JF Racing. Juliano Lossaco fecha a porta, tá Kaká Bueno, vem para brigar pela segunda posição. E atrás a gente vê o Antônio Jorge Neto, vê também o Xande Negrão já brigando ali o Guto Negrão já brigando pelas primeiras posições. Aí eles passam pela reta oposta. Nessa primeira volta, Davi Mufato é o líder. Já abre ali uma pequena vantagem para cima do Lossaco. Vamos ter um total de 29 voltas nessa prova. E o Kaká Bueno já mergulha ali para cima do Lossaco. Vem para ser o segundo colocado, Kaká Bueno. Na primeira perna no S ele arriscou, colocou por dentro, viu o espaço, uma bela ultrapassagem do Kaká. Tá aí Davi Mufato fechando a volta como líder. Já vem para garantir a primeira posição o Davi e tentar abrir vantagem lá na frente. Antônio Jorge Neto é o quarto colocado, Guto Negrão é o quinto. E logo atrás o Raul Boesel. Vem pela sexta posição de prova o Boesel. São as emoções da Stock Car V8 para você. Oitava etapa dessa temporada de 2003. O Antônio Jorge Neto aí também se ensaiando para cima do Juliano Lossaco. Tem que fechar a porta. Enquanto o Ingo Hoffmann vem para o box. A equipe tenta consertar ali alguma coisa. A gente está vendo o lance um pouquinho mais atrás. A escapada do Popó Bueno. Indo ali para a grama. E aí o carro do Duda Pamplona também já com problemas, piloto já fora do carro. De resgate ali chegando para puxar o carro e fim de prova para Ingo Hoffmann. O líder do campeonato vai ficando fora da prova. Se envolveu num toque logo no início. Enquanto a gente vai revendo o lance do Duda Pamplona, o motivo da escapada do Duda ali na pista. E aí ele sequer volta para continuar. E agora é o seguinte, meu amigo, com o Ingo Hoffmann fora de prova, com o Davi Mufato liderando a prova, se confirmado esse resultado, vamos ter uma nova liderança. Vamos ter um novo líder de campeonato. Eles vêm aí já pela reta oposta mais uma vez. Tá aí o Juliano Lossaco, que é o terceiro colocado de prova. Ele vai buscando, acelerando. Vamos se aproximar novamente do Kaká Bueno. Antônio Jorge Neto vai pela quarta posição. Traz com ele o Guto Negrão. Ali na quinta posição a gente tem os 6 primeiros colocados, andando praticamente juntos nesse início de prova aqui no circuito Orlando Moura, em Campo Grande. Vamos juntos aí os 6 primeiros. O Negrão que vem, né, de celebrar sua primeira vitória na carreira aqui na Stock Car.
na etapa passada em Curitiba. E o Wesel vai tentando ali uma aproximação para cima dele. E aí já o detalhe do carro do Luiz Paternostro, olha só, porta aberta. E aí com certeza tiram muito, né, a concentração do piloto. A porta aberta ali. Vamos com o carro da Stock Car aqui no Autódromo de Campo Grande. O Fato já cravando a melhor volta, 1:27.623, médias de 141 km por hora para essa volta do Davi Mufato. Você vê o Pedro Gomes aí partindo para o ataque para cima do Carlos Alves. Aí já está valendo a 7ª posição de prova. Completar mais uma volta. Os Alves pressionado aí pelo Pedro Gomes. Vai tentar colocar por dentro aqui na freada. Ainda não tem um espaço ali o Pedro Gomes. Fazendo a manutenção da posição. O Carlos Alves vai se mantendo ali na frente. Mais atrás também, né? Valendo a 7ª posição, mas o Pedro Gomes vai aí se aproximando. E temos mais um lance aí para você, agora com o Nonô Figueiredo. Tá indo para fora da pista, o Nonô passando ali pela brita. Aparentemente com problemas no seu carro. O Nonô Figueiredo não deve continuar na prova não. As baixas que vão ocorrendo logo nesse início de prova. O Pedro Gomes segue para cima aí do Carlos Alves. Estão chegando para completar mais uma volta, enquanto o líder, o Davi Mufato, já passa, já vai abrindo vantagem na liderança de prova. E a gente vai vendo ali na 9ª posição o Matheus Greipel, hein? Aparecendo bem o piloto catarinense, está aí com 5 voltas completadas. Davi Mufato é o primeiro, Cacá Bueno é o segundo, Lossaco é o terceiro, Antônio Jorge Neto é o quarto. E você vê a 6ª posição do Boésio, a 7ª do Carlos Alves. E o líder Davi Mufato inteirinho na sua tela pela reta oposta aqui de Campo Grande. O Edgar está ali só acompanhando. Um olho na pista, outro olho na tela. O Kaká vai dando uma aproximada também, hein? Não tá mais naquela vantagem que teve no início de prova. O Davi Mufato ali na liderança. Você vê o terceiro colocado aí, que é o Juliano Lossaco. Já desgarram um pouquinho da moçada que vem ali um pouquinho mais atrás. Em um outro ritmo você vê a diferença do Davi Mufato para o Cacá Bueno no fechamento da volta de apenas 8 décimos. Ou seja, é praticamente nada em se tratando da velocidade dos carros da Stock Car. Não dá margem nenhuma, né, para algum tipo de erro na pista. Mas o Davi, por enquanto, vai se mantendo ali na frente, vai deixando uma distância, essa distância de 8 décimos
permite um ataque mais efetivo do Kaká Bueno, né? O Kaká tem que se aproximar ainda mais do Davi. E aí mais um lance envolvendo o Popó Bueno, agora com o Aloysio Andrade. Toque ali entre os dois, que já vão lá pelo fundão, né? Já perderam muitas posições. Já vão ali próximos da 20ª posição. E tá aí mais uma melhor volta, só que agora do Giuliano Lossaco. 1:27.392. Aqui dá uma média de 141,4 km por hora. Mostra que tá rápido o Giuliano Lossaco para acompanhar aí o Kaká Bueno. Vem para brigar pela segunda posição de prova, só que aí já roda ali o Lossaco. Veio rápido demais, acabou escapando ali na curva 3. Olha só, pegou um pouquinho de zebra. A gente tem falado que a pista tá suja, né? Tem muita poeira na pista por conta dessa ventania toda, olha só. A imagem mostra bem pra gente a escapada do Giuliano Lossaco aí quando tentou consertar ali no contra-esterço. Já não deu mais, o carro sai de traseira. E aí o Giuliano Lossaco fica numa situação complicada, perde posições, enquanto a gente vê a recuperação da ultrapassagem do Pedro Gomes. E aí o carro do Carlos Alves pegando fogo. Cena impressionante. Deve vir para boxe, né? Vai dar tempo de chegar nos boxes. Se preocupando ali em preservar o equipamento. E o Kaká Bueno vai chegando para cima do Davi Mufato. Com isso, o Antônio Jorge Neto passa a ser ali o terceiro colocado. A escapada lá do Lossaco. O Jorge Neto ganha uma posição. O Negrão vem atrás dele, é o quarto colocado. Aí os dois carros da equipe Mateis, logo ali atrás a gente observa o carro do Raul Wesel, que é o quinto colocado. E aí o Aloysio Andrade já recolhendo para boxe. Vamos com 8 voltas completadas em Campo Grande. Seguimos com a liderança de Davi Mufato, com o Kaká Bueno em segundo, Antônio Jorge Neto é o terceiro, Negrão é o quarto. Gomes na sexta posição, Chico Serra já sobe para sétimo, Matheus Greipel é o oitavo colocado. Completando aí praticamente um terço da prova. Essa passagem do Davi Mufato. Já estão chegando para encontrar ali o Rodney Felício. O Wesel já vem para fazer a sua parada de boxe. A janela já está aberta. Já é um dos primeiros a entrar para a boxe aí o Raul Wesel. Essa temporada das paradas em boxe, sempre importante a gente ficar de olho, né? Na parada dos pilotos da volta a abrir vantagem para cima do Kaká Bueno, hein? Aumentou a vantagem do Davi Mufato para cima do Kaká Bueno. Vai vendo aí o líder de prova, Davi Mufato. E com esse resultado, ele mantendo esse resultado, ele assume a liderança do campeonato. Depois de 2 etapas sem pontuar, da exclusão da prova de Londrina,
da suspensão ele não pôde participar da etapa de Interlagos. Aí chega em Campo Grande já cravando a pole e vai pela liderança de prova. Ele viu ali o Cacabueno fazendo seu procedimento de abastecimento e agora vê o Negrão. Kaká já volta. Também já vem voltando. Tá aí o Davi Mufato. Já vai chegando pela reta oposta o líder de prova. Ele vai tentando agora acelerar o máximo possível para ampliar a vantagem que ele tem na liderança e na parada de boxe voltar à frente. Especialmente do Cacabueno, que vinha pela segunda posição. Nesse momento o Antônio Jorge Neto passa a ser o segundo colocado. E aí a gente vê o toquinho aí do Matheus Greipel com o Pedro Gomes. Tá valendo, tá tudo certo. E vem pro box do Davi. Já vem para fazer a parada, o abastecimento do Davi Mufato. Vamos acompanhar o trabalho do carro do líder. Aparentemente uma boa parada do Davi Mufato, que vai retornando para a pista. Ele vai voltando à frente do Cacabueno, que está chegando ali, ó. À frente também do Adalberto Jardim. Jardim já está posições atrás, né? Aí volta bem o Davi Mufato à frente do Cacabueno. Ainda vai aparecendo o Antônio Jorge Neto como líder de prova, mas ele tem que fazer a sua parada em boxe. Davi Mufato que nessa temporada muito bem, com resultados expressivos, né? Venceu em Campo Grande aqui na nossa segunda etapa, na primeira passagem, depois emendou uma vitória na etapa de São Paulo, uma terceira vitória consecutiva em Jacarepaguá, algo que a gente não via há um bom tempo aqui na Stock Car, né? Um piloto engrenar com 3 vitórias consecutivas. Agora a gente vê o Antônio Jorge Neto também entrando para fazer a parada de boxe. Vamos acompanhando aí o trabalho. Trabalho no carro do Antônio Jorge Neto já retornando para a pista. Vai voltando atrás do Guto Negrão. Volta, portanto, na 4ª posição o Antônio Jorge Neto. Praticamente perdendo a posição para o seu companheiro de equipe, que é o Guto Negrão. E aí está o líder de prova, Davi Mufato. Razoavelmente sossegado lá na frente, né? Em relação ao Cacabueno. A diferença aí que já se aproxima dos 2 segundos. Aqui estão os companheiros da equipe Matheus, o Guto Negrão, que é o terceiro colocado, e o Antônio Jorge Neto, que vai pela 4ª posição de prova. O Raul Gueso, que foi um dos primeiros a fazer a parada, por enquanto vai ali pela 6ª posição. Vamos curtindo as emoções da 8ª etapa da Stock Car aqui em Campo Grande. Passando mais uma vez para você o calendário, né? A sequência, a reta final do campeonato. Daqui 21 dias, dia 28 de setembro, voltamos ao Rio de Janeiro para a realização da 9ª etapa.
dia 19 de outubro, tem etapa em Brasília, a 10ª etapa da temporada. Curitiba vai ser palco pela 3ª vez no ano de uma etapa da Stock Car. No próximo dia 9 de novembro, mais uma vez, pelo anel externo do traçado de Curitiba. E a etapa decisiva em Interlagos, no dia 30 de novembro. São as provas que restam para essa temporada de 2003 da Stock Car V8. Você vê o Lossaco ali, de volta para a pista, né, depois daquela rodada. Ele segue buscando recuperação na prova, fazendo ultrapassagem aí para cima do Beto Jorge. Na 6ª posição, Juliano Lossaco, dos prejuízos, o menor para ele, né? Tinha uma boa margem pro pelotão do fundo, não chegou a perder tantas posições com aquela rodada, conseguiu recuperar e vai aí pela 6ª posição. O Chico Serra vai chegando para cima do Pedro Gomes, a disputa da 8ª posição de prova. Como eles vão juntos ali no contorno do S. Vem acompanhando os dois é o Sérgio Paese. Parece que forma a dupla da Salmini Racing com o Rodney Felício. 14 voltas completadas, nos aproximando da metade de prova. Aí vendo aí a lista dos pilotos, a posição de cada um deles depois de 14 voltas. Recebendo a Stock Car pela 2ª vez nessa temporada. Já passamos aqui na 2ª etapa e tivemos vitória de Davi Mufato naquela oportunidade, com o Raul Boesio em 2º e com o Walter Salles em 3º. Prova que foi decidida ali praticamente na última volta, né? Com o Walter Salles não conseguindo segurar a posição e terminando em 3º. Trabalhando na equipe Amateis. Engenheiros e estrategistas analisando o que vai rolando. Os dois pilotos da equipe vão aí, ó, andando juntos. Guto Negrão e Antônio Jorge Neto. Eles vão chegar ali no Rodney Felício. Esse momento é retardatário. Tá aí o líder Davi Mufato. Uma diferença de mais de 3 segundos pro Kaká Bueno. Uma situação tranquila. O Davi Mufato por enquanto na liderança de prova. O Serra volta a pressionar ali o Pedro Gomes. A disputa vai valendo a 8ª posição de prova. O Sérgio Paese está ali atrás, ó, só acompanhando os dois. O Gomes é o 8º, Chico Serra é o 9º. O Paese vai ali pela 10ª posição de prova. Atenção do Washington Bezerra, chefe de equipe da WB Motorsports, a equipe de Chico Serra. Não só de Chico Serra, como
recorde é o seu Feldman, né? Os companheiros de equipe nessa temporada. Já tira o carro de lado por ali, facilita as coisas pro Pedro Gomes, facilita as coisas pro Chico Serra, facilita as coisas também pro Sérgio Paese. Stock Car V8 acelerando em Campo Grande, 8ª etapa da temporada. Davi Mufato aí se encaminhando para reassumir a liderança de prova. Tá aí o líder, aí se encaminhando para reassumir a liderança do campeonato. E a gente vê o Sérgio Paese ali com o Chico Serra, um pequeno toque entre os dois. Arriscou a ultrapassagem o Paese, ó. Colocou duas para cima da zebra, teve o toque. O Chico praticamente teve que parar o seu carro ali na pista. Aí Kaká Bueno no segundo colocado. Olha a quantidade de poeira. O vento vai trazendo para a pista. Negrão na terceira posição de prova. Vai chegando para beliscar, né? Mais um pódio. Uma boa fase o Guto Negrão. Afinal de contas teve pódio na sexta etapa em Interlagos, foi segundo colocado. Celebrou a vitória em Curitiba. E agora vem aí pela terceira posição. Vai engatando o seu terceiro pódio consecutivo, o Guto Negrão. O Gus vai tentando uma aproximação do Antônio Jorge Neto, que é o quarto colocado. Raul vai pela quinta posição de prova. O Juliano Lossaco vai se firmando ali na sexta posição. A gente tem os carros bem espaçados na pista, né? Nesse momento da prova. Já vamos nos encaminhando para a contagem regressiva, já superando as 20 voltas de prova. Seguimos com a liderança de Davi Mufato. Você vai vendo aí o Beto Jorge. Essa sétima posição do Beto Jorge acaba sendo o seu melhor resultado, né? Nessa temporada. Beto Jorge fez uma temporada brilhante no ano passado. Chegou com chances de conquistar o título, acabou ficando com a quarta posição do campeonato. Mas nesse ano o Beto não consegue reeditar as boas atuações do ano passado. Vai tendo somente hoje, por enquanto, a sua melhor posição no campeonato, a sétima colocação. Depois de rodar na pista, aquele toque lá com o Paese, vai aí pela 10ª posição de prova. O tricampeão Chico Serra acelerando aqui em Campo Grande. E o líder, Davi Mufato,
fechar mais uma volta. Passa aí o Davi. Vai ficando cada vez mais perto da sua quarta vitória na temporada. O Beto Jorge com o Pedro Gomes. Aí disputando posições. Pedro Gomes coloca por dentro, dá um chega para lá no Beto Jorge para ganhar a posição. Olha só, tem um totozinho aí no Pedro Gomes. Pra cima do Beto, danificou um pouquinho ali. Você vê que a carenagem vai pegando no pneu no carro do Pedro Gomes, que passa a ser o 7º colocado. O Paese veio junto, hein? O Paese veio junto ali com o Pedro Gomes. E o Kaká tentando tirar um pouquinho da diferença. 3.4, quase 3 segundos e meio. Vantagem do Davi Mufato para cima do Kaká Bueno. Você ligado nas emoções da Stock Car V8 aqui em Campo Grande. Aí o Kaká inteirinho na sua tela. Problemas com o Adalberto Jardim, hein? Pneu furado. A borracha ali já vai se soltando. Justamente na passagem dele aqui pela reta, à frente dos boxes, vai ficar difícil para o Jardim conseguir dar uma volta inteira para chegar no box e trocar ali a roda. E aí o Paese vai para cima do Pedro Gomes, hein? Aí o Thiago Camilo, ó, só acompanhando, só assistindo. Também já abandonou a prova ali com alguns problemas mecânicos. 21 voltas completadas. Mufato é o líder. Kaká Bueno é o segundo. Guto Negrão o terceiro. Antônio Jorge Neto é o quarto. Raul Boesel vai pela quinta posição. E aí você vê a disputa do Paese com o Pedro Gomes valendo a 7ª posição de prova. Lossacra o sexto. Chico Serra é o nono. Mano Figueiredo é o 10º. Beto Jorge o 11º. Matheus Greipel é o 12º. Adalberto Jardim já abandonando. Figurando aí como 13º. E aí o Beto Jorge também, hein? Aparentemente ali uma quebra de suspensão. E de motor também, né? É fluido do motor escapando, pega a temperatura alta ali da parte hidráulica e gera pra gente essa imagem aí das labaredas. E o Jardim conseguiu chegar no box, hein? O pessoal consegue mexer agora nessa roda aí para fazer a troca. Mas o Jardim já vai soltando ali o cinto, já vai tirando o volante. Vai para abandonar a prova também o Adalberto Jardim nesse finalzinho. Vamos com a Stock Car V8 aqui em Campo Grande. Estamos entrando nas últimas voltas de prova. Matheus Greipel vai disputando, vai chegando ali no Pedro Gomes, o Sérgio Paese. Paese vai chegando ali no Pedro Gomes para tentar ganhar posição. Agora ele fica um pouquinho mais distante, mas ele segue no ritmo ali do Pedro Gomes para tentar ser o 7º colocado de prova. Já vão passando ali pelo Rodney Felício. E a retardatária enquanto o Davi Mufato vai chegando para fechar mais uma volta. Vai ficando cada vez mais perto da sua segunda vitória este ano aqui em Campo Grande. O Davi Mufato vai se aproximando da sua 4ª vitória na temporada. E vai se aproximando também de retomar a liderança do campeonato. A gente vai vendo aí o Giuseppe Vec.
Já rodando na pista ali o Vec. Assim ele vai se mantendo, vai seguindo na prova. É um domingo de Dia da Independência do Brasil. Em que Davi Mufato vai reconquistando a liderança do campeonato. Vai mantendo a diferença aí pro Cacabueno em 3.6. Tirou um pouquinho. Mas nada ainda que seja o suficiente para causar preocupações ao Davi Mufato. Vem liderando desde o início, fez a pole position para essa etapa. E agora vai aí pela liderança de prova. Vamos com 5 voltas para o fim da prova. Vai vendo aí o carro do Thiago Marques. É pela 13ª posição. Thiago vai se mantendo na pista, vai somando alguns pontinhos. Mas aí não, né, Thiagão? Não vai se mantendo na pista, não. Foi lá fora, levanta o poeirão o Thiago Marques. Vai se mantendo na zona de pontuação por enquanto. O Sérgio Paese volta a atacar o Pedro Gomes. E a disputa que vale a 7ª posição de prova. Vai lento pela pista ali, ó. O Paese vem rápido demais. Tira de um lado, tira pro outro. Olha o toque com o Pedro Gomes. Ele vai ter dificuldades, hein? O Sérgio Paese vindo com mais ação, tá vindo com mais velocidade. Vai buscando encostar ali no Pedro Gomes. E agora aqui na entrada da reta. Eles passam ali pela entrada dos boxes. Agora sim a entrada da reta. O Paese vem. Pedro Gomes defende. Suficiente ali, parece, para tentar uma ultrapassagem. Você vê como está à frente do carro do Paese, bem avariada. O carro do Pedro Gomes um pouco mais inteiro. Mas o Paese está no ritmo, está com disposição, vai para cima. É a briga nessa reta final de prova aí pela 7ª posição. Vem juntinho ali com o Pedro Gomes. Agora o Pedro consegue abrir um pouquinho de vantagem ali na reta oposta. Rende melhor o carro do Pedro Gomes. Enquanto isso, lá na frente o Davi Mufato já vai abrindo a penúltima volta de prova. Já vai utilizando ali beiradinha da pista para se proteger de um eventual ataque do Sérgio Paese aqui na reta. Eles vão contornando aqui a curva 1, vão chegando para a sequência da 2. Aí já vem logo na sequência a curva 3. Pega um trecho de descida.
até a entrada da reta oposta. E aí o ponto onde o Paese mais se aproxima do Pedro Gomes. Tá aí o líder Davi Mufato. Já recebe ali a sinalização de penúltima volta de prova. Vai se aproximando muito Davi Mufato da sua quarta vitória nessa temporada. Vitória para não deixar margem para discussão, né? De ponta a ponta, o Davi Mufato. E aí o duelo do Sérgio Paese com o Pedro Gomes termina com esse toque. Pedro Gomes acaba seguindo na prova, ganhando a posição do Pedro Gomes. Andaram muitas voltas ali na disputa de posições. E o Paese conseguiu a ultrapassagem. Tem um pedaço de isopor ali na pista, hein? Coisa que voou ali na pista, pode ser isopor, pode ser algum plástico. E a gente vê ali na reta oposta o carro do Sérgio Paese, ou melhor, o carro do Rodney Felício. Portanto, fim de prova para Rodney Felício também. Vem aí o Davi. E aí a gente vê o Nono Figueiredo com o Chico Serra. Disputa que vai valendo a 9ª posição de prova. Já vem pela última volta Davi Mufato. O Nono vai tentando chegar para cima do Chico. Quem sabe ganhar ainda uma posição. Partiu pro ataque o Nono Figueiredo, hein? Olha como ele tá ali coladíssimo na traseira. Já tira de lado, vai tentar ultrapassagem. Aí a preferência na curva por dentro é do Chico Serra. Faz o contorno do S ali o Chico. O Nono vem colado com ele. Passa defendendo posição aí o Chico Serra. O Nono vai atacar aqui no fim da reta. Não deu pra ele ainda não. Chico Serra mantém a linha, mantém a frente. Você vai vendo aí o Davi Mufato. Já vai chegando para o último trecho de pista. Para celebrar a sua quarta vitória nessa temporada de 2003 da Stock Car V8. Última curva para ele. Tá aí. Davi Mufato. Já vem chegando. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante. Porque tem troféu chegando pra você, Davi Mufato. Pela quarta vez na temporada, Davi Mufato no ponto mais alto do pódio. Ele conquista mais uma, a segunda dele aqui em Campo Grande. E aí a gente junta as vitórias em São Paulo e no Rio de Janeiro. E já vai anotando 4 vitórias de Davi Mufato. Ele que até agora, até o começo dessa temporada, não havia vencido corrida ainda na Stock Car. Vem para garantir já a sua 4ª vitória. E aí a disputa entre Chico e Nono Figueiredo. O Chico Serra vai se dar melhor e vai garantir aí a 9ª posição de prova. Tá aí o vencedor, tá aí Davi Mufato. E com esse resultado, assume a liderança do campeonato da Stock Car V8. Além do seu resultado, além da sua vitória, ele já vem celebrando ali, cumprimentando o público de Campo Grande. Contou também, né, com o Ingo não conseguindo concluir a prova. Seus principais concorrentes chegando ali um pouco mais atrás, caso do Carlos Alves e do Giuliano Lossaco.
Com isso, soma pontos importantes aí o Davi Mufato. E já vai abrindo uma vantagem também para o Ingo Hoffmann, né? Chegamos aqui com uma diferença de 17 pontos. O Ingo não pontua. O Davi marca 25. E aí vai abrindo aí pelo menos 8 pontos de vantagem. O Davi Mufato com esse resultado aqui em Campo Grande. É a retomada de Davi Mufato no campeonato. Depois de tudo que aconteceu com ele na etapa de Londrina e também na etapa de São Paulo. Tá aí a celebração da Boettiger. A vitória de Davi Mufato. Vai chegando para a festa do pódio aí o Davi Mufato. Como é que vai ser essa recepção aí pro Davi, essa vibração no momento da saída do carro. Aí, com a bandeira brasileira aí o Davi, fazendo a festa da vitória. Esse dia da independência do Brasil. O Davi Mufato reassume a liderança do campeonato. Aí, galera da Boettiger já vai chegando. Aí a esposa do Davi também cumprimentando ele pela vitória. Vamos atualizando para você. Resultado de prova: Davi Mufato é o vencedor, Cacá Bueno em segundo, Guto Negrão em terceiro, Antônio Jorge Neto é o quarto. A gente tem ainda o Raul Boesel na quinta posição, Giuliano Lossaco é o sexto, Sérgio Paes o sétimo, Pedro Gomes é o oitavo, Chico Serra é o nono e Nuno Figueiredo é o 10º colocado de prova. Matheus Greipel fecha na 11ª posição. Luiz Paternoster é o 12º, Thiago Marques o 13º, Giuseppe Vecchio o 14º e o Neto Denigres na 15ª colocação. Vamos à entrega dos troféus, tá aí a equipe Boettiger recebendo o troféu de melhor equipe. Guto Negrão voltando ao pódio, é o terceiro colocado. Tá aí Cacá Bueno, segunda posição para ele. E aí a entrega do troféu para Davi Mufato. Vencedor da prova, novo líder do campeonato, Davi Mufato. Celebrando o resultado de vitória aqui em Campo Grande. Tá aí o banho do champanhe nesse dia da independência do Brasil. E a vitória de Davi Mufato. Retomando a liderança. Tá aí a classificação atualizada do campeonato. Davi vai a 108 pontos, abre 11 pontos de vantagem para o Ingo Hoffmann. O Negrão é o terceiro agora com 85, Kaká tem 79, Carlos Alves tem 64, Giuliano Lossaco com 63, Raul Boesel com 62, o Antônio Jorge Neto com 60, Nuno Figueiredo com 59 pontos, o Duda Pamplona com 54. Tá aí, festa encerrada em Campo Grande, vitória de Davi Mufato, novo líder do campeonato. Parabéns pro Davi. Parabéns pro Kaká, parabéns pelo Guto por mais esse pódio. E a gente coloca o ponto final da nossa transmissão. Próximo encontro, dia 28 de setembro, Autódromo Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, para conferir as emoções da 9ª etapa da temporada da Stock Car V8. Valeu demais, obrigado pela sua audiência. Seguimos acelerando juntos.